Olá a todos, meu nome é Wagner Alain Pinheiro Borges, trabalho no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que é um dos principais órgãos ambientais do Brasil, fico no estado do Rio Grande do Norte. Eu vim aqui apresentar um trabalho intitulado como Melhoria dos Processos de Licenciamento Ambiental do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA, com auxílio do método multicritério HP TOPSIS 2N. Além de mim, são autores desse trabalho também o professor Marcos dos Santos, que é do Instituto Militar de Engenharia, o IME, o professor Alessandro de Castro Correia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o professor Andrei Eduardo de Souza Gomes, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e o diretor do órgão ambiental do IDEMA, Leolene de Souza Guiar. Então, nessa minha abordagem, irei trazer a seguinte sequência. Inicialmente, irei fazer uma rápida introdução, visando a nossa problemática. Falarei também sobre o objetivo desse trabalho. Seguirei com materiais e métodos. A posteriori, falarei sobre o método utilizado, HP TOPSIS 2N. Em seguida, sobre as análises dos resultados. E terminarei com conclusões. Antes de darmos continuidade, eu quero fazer uma rápida introdução visando nossa problemática. No final, eu quero falar um pouco sobre o objetivo desse trabalho e o que a gente pretende com ele. Então, o que está intrínseco a todos os nossos problemas, a tudo que a gente precisa, é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, a gente precisa garantir. Eu gosto da ideia dos 3 pilares, social, econômico e ambiental, em que o desenvolvimento se apoia nesses pilares. Então, esses pilares eles precisam ter a mesma atenção, o mesmo grau de importância. Quem normalmente promove isso são os órgãos ambientais. Para que ele consiga promover isso, existe uma forma de funcionamento do órgão ambiental. Então, o órgão ambiental funciona como se fosse uma cadeia, uma rede de funcionamento. Essa forma de funcionamento do órgão ambiental faz com que um pedido de licença ambiental não passe por um único setor, um único funcionário. Ele precisa passar por diversos setores, diversos funcionários, porque esses setores e esses funcionários possuem especialidade ambiental. Então, eles vêm com pressões, que seguem o mesmo caminho das licenças ambientais, tá? Então, são distribuídos entre as categorias licenciadas pelo órgão ambiental. Aqui eu trago algumas só, são distribuídas pelos setores, também trago alguns aqui, e recaem nos funcionários de cada setor. O problema disso tudo é que essas licenças, esses pedidos de licenças e essas pressões, elas repassam entre os funcionários, entre os setores, ou seja, um pedido de licença aqui, um pedido de aceleridade dos processos, recai não só em um único funcionário, recai em diversos outros funcionários. Então, temos múltiplas licenças aqui, múltiplos problemas recaindo em cima dos funcionários. Temos 2 setores aqui que isso acontece ainda de forma mais drástica. Temos o florestal, que atende a qualquer uma dessas categorias que o órgão ambiental licencia, bastando que haja necessidade da supressão vegetal. O geoprocessamento é ainda pior. O geoprocessamento atende qualquer uma das categorias em qualquer situação, já que ele vai analisar a área onde o empreendimento irá se consolidar. Então, esses funcionários desses setores são mais ainda sobrecarregados. Então, o objetivo desse trabalho é fazer com que essa agilidade ocorra no processo de licenciamento ambiental. Então, queremos aumentar a eficiência do órgão ambiental sem comprometer a qualidade do que é feito dentro do órgão ambiental. Então, temos que diminuir a nossa problemática ao menor nível possível. Para isso, o órgão ambiental, o IDEMA, vem criando um plano de ações. A questão é, por onde começar? Por onde começar com as ações que o plano promove?
Temos as categorias que o órgão ambiental licencia. As principais são as atividades florestais, energias, agrocivil e pastoris, indústria, construções civis, extrações minerais e serviços. Quais são as categorias que irão trazer os melhores resultados possíveis no menor período possível de tempo? Então, temos que ranquear essas categorias daquelas que irão trazer os melhores resultados para as que irão trazer os resultados menos favoráveis. Para isso, iremos utilizar um método multicritérico de tomar decisão. O método solucionado foi o HP TOPSIS 2N. É um método híbrido que utiliza o HP para estabelecer os pesos e o TOPSIS para ranquear as alternativas, e ainda tem a utilização de 2 normalizações para fazer 2 rankings. Aí assim a gente conseguir verificar esses rankings se tem consistência ou não. Então temos nossas categorias, precisamos ranqueá-las, saber qual que dará melhor resultado, para que dará pior resultado. Para isso precisamos dos nossos critérios. Quais são os critérios que iremos avaliar para poder ranquear as nossas categorias? Então, os critérios selecionados foram quantidade de pessoas envolvidas por categoria. Trata-se de um critério monotônico de custo, já que quanto mais pessoas estiverem envolvidas naquela categoria que estiver sendo tratada no momento, mais tempo iremos precisar ter para poder estabelecer as ações que o plano prevê. O segundo critério é a média mensal de arrecadação líquida por categoria. Trata-se de um critério monotônico de benefício, já que quanto mais se puder arrecadar, mais condições financeiras teremos para poder promover as ações do plano. O terceiro é o tempo médio até a licença final, a licença de operação. Então, é um critério monotônico de benefício, já que quanto mais tempo se dá para ter a licença de operação, mais tempo temos para poder diminuir. O quarto critério é uma média de quantidade de processo formado mensalmente. Então, é um critério monotônico de benefício também, já que quanto mais quantidade de processos tiverem daquela categoria, atuando naquela categoria, mais processos estaremos melhorando, mais processos estaremos diminuindo o tempo de análise. Outra preocupação foi a escolha dos decisores. No caso aqui, foi escolhido apenas um decisor, o diretor-geral do órgão ambiental, do IDEMA. Isso porque ele é uma pessoa que está muito consciente com relação aos problemas que existem no órgão ambiental, está sempre atento, está sempre perguntando, está sempre conversando com todos os funcionários, está sempre muito ligado a todos os problemas e a todas as necessidades dos funcionários. Sobre o método, então, como já foi falado, é um método híbrido, utiliza 2 normalizações. A primeira normalização já é a normalização utilizada pelo método TOPSIS, que é o valor a ser analisado dividido pela somatória de todos os valores. A segunda normalização foi a normalização acrescentada. Ela refere-se ao valor que está sendo analisado, menos o menor dos valores, dividido pelo maior dos valores, menos o menor valor. O sistema computacional utilizado foi o Tree Decision Method, de Bosa, Ruiz, Santos, Moreira, Rocha Júnior e Gomes. É um sistema computacional que é gratuito e está disponível para quem precisar utilizar. Estabelecida a matriz de decisão. Se a gente observar aqui nessa coluna aqui, no lado esquerdo, temos as nossas categorias, as nossas alternativas. Aqui nós temos nossos critérios, eles estão estabelecidos, eles estão descritos aqui embaixo. Então, o primeiro aqui é a quantidade de pessoas envolvidas por categoria. O segundo, a média mensal de arrecadação líquida por categoria. O terceiro é o tempo médio até a licença final, que é a licença de operação, O quarto é a média da quantidade de processo formado mensalmente. Então, esses valores aqui são valores estimados. Tivemos um probleminha relacionado à pandemia para poder termos aqui os dados realmente reais. Isso porque tivemos as questões relacionadas ao home office. Além disso, o sistema que gerencia todos esses dados aqui, ele precisou ser adaptado a isso.
E aí isso ocasionou diversas complicações para que pudéssemos trazer aqui os valores reais. Mas são valores bastante consistentes, valores realmente que retratam a realidade, tanto que se observarmos aqui atividades florestais, ele é sim a quantidade, o que tem maior quantidade de pessoas envolvidas por categoria, ele é sim o que mais arrecada, né? Ele também é o que mais demanda tempo até que saia a licença final de operação, tá? E ele também é um dos maiores em relação à média da quantidade de processos formados, tá bom? Aqui eu trago as questões relacionadas à matriz de ponderação, que são os pesos que foram atribuídos para cada critério, o índice e a classificação. Então, podemos observar aqui que foi atribuído um peso de 6% para C1, que é a quantidade de pessoas envolvidas por categoria, 25% para C2 e C3, então para a média mensal de arrecadação líquida por categoria, que é o C2, e o tempo médio até a licença final, que é a licença de operação, que é o C3, e 44% para o C4, que é a média da quantidade de processos formados mensalmente. Podemos observar aqui que a classificação deu ótima, o índice de consistência também realmente mostram isso, mostram que a consistência dos resultados da resposta dada pelo decisor foram coerentes, ou seja, esses pesos aqui estão valendo. Finalmente temos os nossos resultados. Aqui podemos ver aqui o ranking dado pela normalização N1. Aqui nós temos o ranking dado pela normalização N2. Podemos ver que são coerentes os dois rankings. A única diferença está aqui em industriais e construções civis. Aqui aparece em segundo industriais, construções civis em terceiro. Aqui ele se inverte de posição, construções civis em segundo, industriais em terceiro. Porém, se observarmos os valores desses rankings, podemos ver que essa diferença aqui, a diminuição entre esses valores aqui, é de pouco mais de 1% do melhor valor, do valor mais preferível, no caso 0,61. Aqui também é de pouco mais de 1% do valor dessa diferença aqui para o que foi melhor ranqueado, dá um pouco mais de 1%. Ou seja, há praticamente um empate técnico aqui. Aqui também ocorre esse empate técnico. Então isso justifica essa diferença aqui desses dois rankings. Então, como conclusão, podemos dizer que a elaboração de um ranking das principais categorias licenciadas pelo IDEMA gerou uma sequência de prioridades processuais que permite um melhor encadeamento aos atos do plano de ações do IDEMA, que orientará objetivamente os esforços técnicos e contribuirá para a maior agilidade e eficiência da administração pública no atendimento das necessidades sociais. O método HP TOPSIS 2N se revelou adequado e simples para a solução do problema proposto. A única inversão de rankings observada pode ser relacionada ao empate técnico entre as alternativas envolvidas, industriais e construções civis. Então essas são as nossas referências. Deixo o meu agradecimento a todos, principalmente ao pessoal do Congresso Internacional de Logística e Operação do IFSP. Agradecimento também à Carta da Pesquisa Operacional, que é coordenada pelo professor Marcos Santos e o Thiago Marques. Trata-se da maior comunidade de pesquisa operacional do Brasil. Sem eles, esse trabalho não teria sido concretizado. E muito obrigado a todos.